Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai também ao YouTube, aliás, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio, canal do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia neste vídeo referente ao dia 19 de setembro de 2025, sexta-feira, 24ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas. No rito temos a missa à escolha. A cor é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Pode ser a missa também em homenagem a São Januário ou São Gennaro, italiano, santo italiano, bispo e mártir, memória facultativa. Aí a cor é vermelha, já que São Gennaro foi um mártir, e quando se tem uma memória de um mártir, a cor é vermelha por causa do sangue derramado. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 2c ao 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar, tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 48, na Vulgata, ou 49 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 6 ao 7, 8 ao 10, 17 ao 18, 19 ao 20, refrão retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se salva de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa,
pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamar o Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, um evangelho curto, mas significativo para todos nós. Vamos ver o que diz aqui na revista Deus Conosco. Jesus pisou a estrada empoeirada da Filistéia, indo ao encontro das pessoas, caminhando com elas. A igreja que nascia no coração do Cristo e continuaria pela ação dos apóstolos era feita de homens e mulheres, amados e perdoados pelo Senhor, curados também. Participavam do anúncio do reino e recebiam de Cristo a missão de anunciar a verdade do Evangelho. Há em nós disposição sincera para segui-lo fielmente? Jesus não era como os rabinos do seu tempo. Também para as mulheres anunciava o mesmo Evangelho, aceitava-as como discípulas e colaboradoras no anúncio da salvação. Na igreja de Jesus elas sempre tiveram seu lugar. Não há dúvida, porém, que mais espaço ainda pode ser aberto para elas. Como não há dúvida também de que elas devem ter mais iniciativa e fazer ainda muito mais. Temos hoje a mesma possibilidade da fé, continuar o anúncio do Evangelho por causa do batismo que recebemos, assumindo a missão de Cristo. Vamos a outra reflexão, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Lucas capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. Esta passagem nos mostra, em parte, como era organizada a vida pública de Jesus e seus apóstolos. Jesus não é um pregador solitário. Além dos 12 que o acompanham, também algumas mulheres fazem parte do anúncio apostólico da mensagem cristã. A tradição evangélica conservou o nome de algumas delas: Joana, Susana, e sua atuação em momentos importantes, Maria Madalena na ressurreição de Jesus. A igreja primitiva, à semelhança de Jesus, abriu significativo espaço para a ação das mulheres nas comunidades. A mulher não tem papel passivo no mistério da salvação e hoje é chamada de novo para encargos apostólicos, como evidenciou o Concílio Vaticano II. E vamos a mais uma reflexão que está no livro Palavra e Vida. Qual era a boa nova do reino de Deus, de Jesus? Que Jesus andava
anunciando pelas cidades e aldeias. Uma delas era Jesus admitir mulheres como discípulas suas. Naquela época era um verdadeiro escândalo Jesus andar com mulheres em seu seguimento. Algumas delas Jesus tinha livrado de ações dos espíritos do mal. E a Maria Madalena tinha libertado de 7 demônios. Amavam aquele mestre diferente de todos os homens que haviam conhecido, pois as respeitava e as tinha ressuscitado do vício. Não fazia distinção de pessoas e só exigia a conversão do coração. Vamos agora aos santos do dia. Dia 19 de setembro é dia de São Januário. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, a esse santo é atribuído o milagre do sangue de São Januário. Milagre do sangue de São Januário. Vamos saber essa história. Ou Genaro, né? Genaro é o nome em italiano, na língua italiana. Durante a sua festa, dia 19 de setembro, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes na ocasião, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha. A primeira vez devidamente registrada e desde então amplamente documentada, ocorreu na festa de 1389. A última vez foi em 1988. O mais incrível é que a ciência já tentou, mas ainda não conseguiu chegar a alguma conclusão de como o sangue depositado num vidro em estado sólido, de repente se torna líquido, mudando de cor, consistência e até mesmo duplicando o seu peso. Assim, segue através dos séculos a liquefação do sangue de São Genaro, ou São Januário, como um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por isso, o povo de Nápoles, na Itália, e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário. É um santo conhecido no Brasil, é até padroeiro de um time de futebol, Vasco da Gama. Até a história dessa linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, né? Vulcão famoso, que já teve problemas no passado, né? Confunde-se com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Na verdade, ela se torna a própria história deste santo, que, segundo os atos do Vaticano, era napolitano de origem e viveu no fim do século III. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento, uma cidade situada a 70 quilômetros de sua cidade natal. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé por meio dos terríveis martírios seguidos de morte. No ano 304, o imperador romano Diocleciano desencadeou a última e também a mais violenta perseguição contra a igreja. O bispo Januário foi preso, com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte no espetáculo público no circo. Olha que coisa terrível. Espetáculo público num circo para que todos vissem. Sua execução era para ser mesmo um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo, chamado para assistir. Porém, a exemplo do que aconteceu com o profeta Daniel, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Era o dia 19 de setembro de 305. Alguns cristãos piedosamente recolheram em 2 ampolas o sangue do bispo Januário e o guardaram como preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica
veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. São Januário, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 19 de setembro é São Mariano, eremita. São Mariano morreu mais ou menos no século VI. Ele era oriundo de honrada família dos Borges, na França, e abandonou o mundo secular, para tornar-se eremita em Berry. Alimentava-se apenas de frutas silvestres e de mel. Ou seja, ele se isolou para cultuar somente a Deus, rezar, orar por todos, por ele e por todos. Santo do dia 19 de setembro, São Teodoro, bispo. Morreu em 690, tinha quase 70 anos, quando o Papa São Vitalino nomeou bispo de Cantuária, na Inglaterra. Olha, foi eleito bispo, nomeado, melhor dizendo, bispo septuagenário. 70 anos, quase 70 anos. Era sexagenário, quase completando 70. Santa do dia 19 de setembro é Santa Pomposa. Foi virgem e mártir. Morreu em 853. Pomposa foi decapitada em Córdoba, na Espanha. Isso aconteceu durante a perseguição movida pelos mouros, os árabes, contra os cristãos, árabes, principalmente muçulmanos, contra os cristãos. Santa do dia 19 de setembro é Santa Maria de Cerveló, virgem, morreu em 1290. Primeira religiosa mercedária. Foi incansável na assistência aos pobres e enfermos e ficou conhecida como Maria do Socorro. Santa Maria de Cerveló, Santa Maria do Socorro, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 19 de setembro é São Carlos Ryo Song Moon, mártir, morreu em 1846. Foi catequista que muito trabalhou para a entrada de missionários na Coreia. Foi preso e decapitado junto com outros cristãos. Santa do dia 19 de setembro é Santa Maria Emília de Rodat, fundadora. Morreu em 1852. Fundou em Villefranche, na França, ou Villefranche, a Congregação da Sagrada Família para a Formação da Juventude. Era grande devota da Santa Missa e da Via Sacra. Santa Maria Emília de Rodat combateu o espírito jansenista, que com ares de humildade pregava a escassa procura dos sacramentos. Bem-aventurada do dia 19 de setembro é a Beata Francisca Qualadó Baixauri, virgem mártir, morreu em 1936. Era uma simples costureira, recitava o rosário e participava da Eucaristia diariamente. Foi fuzilada, gente, em Benifaiós, na Espanha. Santo do dia 19 de setembro, Santo Afonso ou Alonso de Orozco. De acordo com o site sagradamissão.blogspot.com, Afonso ou Alonso, como se diz no seu idioma natal, nasceu em Ortopesa, na cidade de Toledo, Espanha. Isso foi no ano de 1500, ano do descobrimento do Brasil. Seus pais o batizaram com esse nome em homenagem a Santo Ildefonso, o grande defensor da doutrina da virgindade de Maria. Ordenado sacerdote, foi nomeado pregador da Ordem dos Agostinianos, ocupando ainda vários cargos como os de pároco do convento São Tomás de Vilanova e definidor da província de Castela, a qual pertencia. Afonso, ou Alonso, era severo consigo mesmo, muito rigoroso e crítico, mas tinha uma compreensão e tolerância enorme para com os fiéis e os outros clérigos. Quando era superior do convento de Valladolid, foi nomeado pregador real do imperador Carlos V, depois também de Filipe II. Em 1560 passou a viver no convento
agostiniano de São Filipe. Mereceu a estima do rei, dos nobres e de grandes personagens de sua época. A infanta Isabel Clara Eugênia deixou o seu testemunho no processo de canonização, bem como os escritores Francisco de Quevedo e Lope de Vega. As pessoas admiravam o estilo de vida de Afonso, pois amparou todos com seu apoio pessoal, visitando doentes em hospitais e os encarcerados. Com fama de santidade, foi chamado em vida de o Santo de São Filipe. O Santo de São Filipe. Por que ele foi chamado assim? Era uma referência ao convento em que residia. Ele, atormentado várias vezes por tentações, teve tentações como o amor, a liberdade. Muitas vezes pensou em abandonar a vida religiosa, por não se sentir totalmente digno dela. Atormentações do demônio, gente. Até os santos são atormentados. Jesus não foi atormentado também? Não foi tentado? Alonso renunciou a todos os privilégios de sua posição de pregador régio. Deixou uma obra literária escrita na língua latina de grande relevância para a Igreja, especialmente da doutrina mariana. Fundou 2 conventos de agostinianos e 3 de monjas agostinianas de clausura, transmitindo o testemunho de vida contemplativa. Afonso morreu em Madrid, em 19 de setembro de 1591, no colégio de Dona Maria de Aragão, que ele próprio havia fundado. Beatificado em 1882, atualmente seus restos mortais são venerados no Mosteiro das Agostinianas, em Madrid, na Espanha. Em 2003, o Papa João Paulo II declarou Santo Alonso ou Afonso de Orozco santo. Olha, ele foi declarado santo, então, por São João Paulo II, cuja festa foi marcada para o dia de sua morte. Santo Alonso ou Santo Afonso, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santa do dia 19 de setembro, Nossa Senhora de Salete. De acordo com um resumo da inteligência artificial na web, no dia 19 de setembro, celebra-se a festa de Nossa Senhora de Salete, a Virgem Maria, que apareceu em 1846 a 2 pastorinhos na região de La Salette, na França. Sua mensagem foi um alerta sobre os pecados, as consequências da falta de fé e a necessidade de conversão, oração e respeito pela lei de Deus. A devoção a Nossa Senhora de Salete é celebrada em todo o mundo e ela é a padroeira dos agricultores. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, mesmo que seja um não. Não devemos ficar querendo discutir com Deus. O objeto não quer saber a origem do seu inventor, do seu criador. Nós somos objetos, somos criatura, e Deus é o criador. Ele é que manda. Ele é que é o Todo-Poderoso. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final, esteja preparado. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, seja batizado e arrependa dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Aí teremos um corpo semelhante ao de Jesus e viveremos eternamente, perenemente
É uma vida definitiva, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Mas o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós. Teremos felicidade em plenitude por todos os séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.